Neste vídeo eu vou mostrar como criar a estrutura inicial do back-end, criando a migration, a model, o controller e o request. Então vamos lá, pôr a mão na massa para fazer essa implementação. Eu já estou aqui com o meu código aberto e a primeira coisa que eu vou criar vai ser a migration. A migration ela é uma forma de criar banco de dados através de códigos sem precisar mexer com SQL. E além disso, ela também serve como controle de versão para um banco de dados. Então imagina que você está trabalhando em equipe e um colega cria uma tabela. Você precisaria pegar o script que ele fez e rodar no seu banco de dados para poder criar essa tabela também. Porém, com uma migration, basicamente você vai pegar o arquivo de migração que ele fez e executar no seu ambiente. E pronto. Você já vai ter o seu banco de dados atualizado. E isso pode facilitar muito o trabalho em equipe. E para criar uma migration aqui no Laravel, o comando é phpartisan make migration. E o nome da migration vai ser create vehicles table. Com isso daqui, o Laravel já cria esse arquivo para mim e ele cria aqui dentro do diretório databases migrations. Aqui com esse arquivo criado, dentro aqui desse método up, a gente vai poder colocar todas as informações relacionadas à tabela. Então todos os campos a gente vai colocar aqui dentro. Ele já vem preenchido com dois campos por padrão, que é o campo de ID e esse campo timestamps. Esse timestamps aqui ele é os campos created e updated at. Beleza? Os demais campos eu vou colocar aqui dentro. Como eu criei esse arquivo aqui dentro do Docker, vou executar aqui um comando para poder mudar a permissão dessa pasta para poder editar esse arquivo. Beleza, agora eu já estou podendo salvar ele aqui. Para colocar uma nova coluna, eu vou fazer dessa seguinte forma. $table. Vou passar o tipo da coluna que vai ser, então no caso string. Eu vou colocar aqui que vai ser a coluna de nome. Ela vai ser um campo obrigatório e já vou criar as outras colunas. Então aqui a segunda vai ser a de brand. A terceira vai ser o vehicle year. Só que nesse caso aqui ele vai ser um integer. Aqui a próxima vai ser a kilometers. A próxima aqui vai ser a city. Vai ser string. A próxima também vai ser string, vai ser o tipo do veículo. A próxima aqui vai ser o preço. Posso deixar aqui como float. Aqui agora vai ser a imagem. Então vou colocar como image. Ela vai ser uma string e eu vou deixar ela como no label para poder receber nulo, pelo menos no começo, beleza? Vai ter também a descrição do veículo. Também vai ser no label. E aqui agora os dados de contato. Esses eu vou querer que seja obrigatório. Então vai ser o contact name, contact phone e o contact e-mail. Beleza, então esses daqui são os campos aqui da minha tabela. E aqui nesse arquivo de migration ele possui dois métodos, o up e o down. Basicamente, no up, a gente escreve tudo que a gente quer que essa migration faça. Então, nesse caso aqui, é a criação da tabela com essas colunas. E no down, a gente reverte essas alterações ali do up. Isso porque a migration ela é meio com controle de versão. Então, vamos supor que esse código vá para a produção, mas ele precise dar um rollback lá por algum motivo. Então, essa aqui é a forma que o Laravel controla que ele tem que voltar uma versão. Então, no caso, a versão atual, ele cria uma tabela, e caso ele tenha que voltar uma versão, ele vai excluir essa tabela, beleza? Então, essa daqui, a migration já está pronta. A próxima etapa agora é criar a model, que vai ser relacionado com essa migration aqui. E para criar uma model, o comando é o phpartisan make model, e eu vou colocar um nome aqui, que vai ser a model de veículo. Beleza, já criou aqui também, ele cria dentro da pasta app models. E aqui agora, basicamente a model é utilizada para a gente poder mapear todos os dados ali da migration. Então, aqui a gente vai indicar basicamente os mesmos campos que a gente colocou ali na migration. Porém, dentro da model a gente poderia também indicar os relacionamentos que essa tabela tem, beleza? Aqui dentro da model eu vou ter um campo que vai ser o fillable, $fillable. E ele vai ser um array. E basicamente dentro desse array eu vou colocar todos os campos que tem ali dentro da minha migration. Então,
Vou voltar aqui. Eu vou até ir copiando e colando para ir mais fácil. Então aqui o name. Deixa eu ver quantas colunas eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vou duplicar aqui mais 11 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E vou copiar todos os nomes aqui. Então beleza, todos os campos da minha tabela já estão mapeados aqui na Model. A próxima etapa agora vai ser ir naquele controller que a gente já criou para poder adicionar um método nele. Então aqui está o Vehicle Controller. Basicamente o controller ele vai ser o responsável por armazenar todas as regras de negócio. Então toda a lógica vai passar por essa camada aqui da aplicação. Por enquanto eu vou criar mais um método aqui nesse controller que vai ser o método de Store. Esse método vai ser responsável por efetivar o cadastro ali de um registro, beleza? Então aqui a gente tem o método create que retorna a tela, né, o formulário ali do registro. Então a gente vai ter um método realmente para efetivar essa gravação. Então eu vou criar aqui um novo método, vai ser o public function store, beleza? Por enquanto ele vai receber só o request, $request, beleza? E mais nada, vou colocar somente um aqui. Posso imprimir também aqui esse $request. Eu vou precisar também criar uma rota lá no meu arquivo de rotas para poder chamar esse método aqui dentro do controller. Então eu vou lá dentro do web.php e vou criar mais uma rota aqui. Só que agora vai ser uma rota do tipo post. Aqui em vez de vehicle create vai ser só vehicle. O método aqui que ele vai chamar vai ser o store. E o nome dessa rota vai ser vehicle.store. Aqui vai ser só vehicle, beleza? Então pronto, já tem uma nova rota que já está chamando aqui esse controller. Quem vai chamar essa rota aqui vai ser o arquivo de farm.blade.php. E dentro aqui desse formulário a gente vai colocar a ação para poder chamar aquela rota. Então aqui no action do formulário a gente vai colocar aqui as duas chaves e ele vai chamar a rota vehicles, vehicle.store. Beleza? Então automaticamente ele já vai estar batendo lá naquela rota. Para a gente fazer um teste se realmente vai estar chegando aqui nesse controller, aqui nessa variável aqui, vou poder vir na tela e mandar a requisição. Então ó, vou vir aqui no formulário de cadastrar carro, vou mandar sem nada mesmo, só para poder testar. E ó, ele já chegou aqui onde eu esperava, beleza? E também imprimiu aqui os dados da request. Então a rota já está apontando para o lugar certo, batendo lá no meu controller. Porém ainda tem uma outra coisa que eu vou criar aqui para poder deixar esse fluxo melhor, que é que eu vou criar um form request para poder validar todos os dados que eu vou receber do formulário, beleza? Então eu vou adicionar uma camada de validação. Para criar esse form request, eu vou usar o comando phpartisan make request. E vai ser o vehicle request. Beleza? Já criou aqui também. Posso dar um Ctrl clique. Ele fica por padrão dentro da pasta app, http requests e aqui o vehicle request. Aqui ele por padrão já traz dois métodos. O primeiro é o authorize. Nesse método authorize, a gente pode criar validações personalizadas de autorização realmente do sistema aqui. Então, por exemplo, às vezes a gente pode ter usuários que tenham níveis diferentes. Então, um usuário ele pode salvar o registro, mas ele não pode depois editar. Então, a gente poderia fazer uma validação utilizando esse authorize aqui. Por enquanto, eu não vou utilizar ele, vou deixar ele só como true aqui para poder passar para frente. E aqui o rules é o método onde vai ter todas as regras de validação dos dados lá do meu front-end, beleza? Então, toda a validação eu vou fazer aqui dentro. Então, por exemplo, aqui dentro eu vou colocar quais campos eu vou validar. Então, primeiro vai ser o name, e ele vai ser um campo required. Então, para dizer que ele é required, eu vou fazer dessa forma aqui. O brand vai ser da mesma forma, required também. O vehicle year, ele também vai ser required, porém ele vai ser inteiro, beleza? Então, eu consigo fazer a validação de tipo aqui também. Caso eu queira, eu também posso validar aqui o name, por exemplo, required e o pipe string, beleza? Então, aqui, caso eu queira passar várias chaves, passo a chave, passo uma pipe,
beleza? E passo a próxima chave. E eu poderia fazer isso aqui quantas vezes eu quisesse. A outra forma de passar essa validação aqui é por array. Então, vou colocar aqui o kilometers. E caso eu queira, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Certo? Então, aqui eu tenho um array de validações. Tanto dessa forma quanto dessa vai funcionar bem, beleza? Aqui agora eu vou colocar a validação para a cidade, para o tipo, para o preço, o description ele vai ser no label, então ele vai poder ser nulo, então eu vou colocar aqui no label, o image também, o contact name ele vai ser required, ele vai ser string e eu vou forçar ele a ter pelo menos 3 caracteres, então vou colocar aqui em mim como 3. Tem também o contact phone, ele vai ser required e string. E o contact mail, que vai ser required, e o Laravel ele já traz uma validação do tipo e-mail. Então, só colocar dessa forma aqui, ele já vai filtrar se é um e-mail válido ou não. Aqui agora, ele já está fazendo a validação corretamente, porém eu ainda vou criar um outro método, que vai ser o método de messages. Então, no caso, se eu deixar a validação dessa forma, ele vai retornar todos os dados em inglês. E não é isso que eu quero, então eu vou fazer com que a validação retorne as informações aqui em português, beleza? Então, para criar isso, eu vou criar uma função aqui, então public function, chamada messages, e nela eu vou personalizar as mensagens de retorno, beleza? Então, aqui ele também vai ser um array. E aqui ele vai retornar. Para cada validação aqui, eu vou poder colocar uma mensagem personalizada, beleza? Então, no caso aqui, a primeira ó, seria a validação de name, ponto required, beleza? Então, caso falhe essa validação de nome requerido, eu vou passar uma mensagem chamada o nome do veículo é obrigatório. Beleza? Então, caso a pessoa não tenha informado o nome aqui, essa mensagem que vai retornar na tela. Vou colocar aqui também, dá para colocar uma mensagem personalizada para cada validação. Então, no caso aqui, como tem 2 validações, de required e de string, vou colocar uma validação para string também. O nome do veículo precisa ser string, beleza? Então, dessa forma, eu posso ir concatenando aqui com o nome do campo, ponto a validação, e passar uma mensagem personalizada para ela. Vou já colocar um ponto regular aqui e vou fazer a validação, personalizar a mensagem aqui para todos os campos. Beleza? Então, vou colocar aqui brand, a marca é obrigatória, vehicle year, required, o ano, beleza? Aqui eu vou colocar uma validação para cada campo, vou dar uma acelerada aqui no vídeo, só porque são muitos campos mesmo, beleza? Mas a lógica aqui para a validação é a mesma. Então pronto, copiei as validações aqui da minha cola, beleza? Então criei a validação aqui de kilometers, da cidade, do type, aqui no caso price é float, beleza? A imagem, por enquanto ela vai ser no label. Então aqui, o que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui, vou deixar igual aqui. E coloquei as validações aqui do contato, beleza? Então aqui já está tudo certo. Porém, eu preciso vincular essa validação ali no meu controller. Então eu vou vir aqui no meu controller. E aqui, em vez de eu chamar diretamente request, eu vou chamar o vehicle request, beleza? Coloquei um control barra aqui para ele poder fazer o import. Então ele importou aqui em cima. Posso tirar esse outro import da request e tudo certo. Agora, para poder receber os dados, somente os que estão validados, eu vou poder gravar numa variável e vou chamar aqui o request validated.
Beleza? Então com isso eu vou pegar aqui no data somente os dados que estão válidos. E caso alguma informação falhe, ele vai retornar diretamente aqui pelo veículo request, beleza? Então, ó, se eu voltar aqui na tela de cadastro e fizer um teste aqui, eu vou tentar salvar sem colocar nenhum campo. Ó, ele vai mostrar todas as validações aqui para mim, já certinho, cada uma no seu campo, beleza? E já com a descrição em português. Então, ó, o nome do veículo é obrigatório, a marca é obrigatória, o ano é obrigatório, beleza? Só a descrição e a foto aqui, que por enquanto a gente não colocou validação nenhuma, beleza? Mas aqui o resto, todos os campos a gente já colocou e já está validando corretamente. E caso eu preencha aqui, por exemplo, aí ele sai a validação do campo, então está funcionando tudo certinho aqui, essa primeira parte da estrutura. Aqui no controller eu já poderia seguir chamando diretamente a model para poder salvar esse registro, porém eu ainda vou criar uma nova camada que vai ser a camada de repository. Beleza? Mas essa camada eu vou deixar para o próximo vídeo. Aqui eu tinha feito a criação da migration, coloquei os campos aqui, porém eu não efetivei a criação da tabela, certo? Então para poder fazer para poder efetivar essa criação e rodar exatamente essa migration aqui, o comando que eu vou rodar é o php artisan migrate, que é o similar àquele comando, que na verdade é o mesmo comando daquele que eu criei para poder criar as tabelas ali do usuário, do login, beleza? Então só rodar um php artisan migrate e ele já foi lá no banco e criou a tabela para mim. E outra coisa que é interessante é que aqui eu fiz a criação de cada arquivo manualmente. Então eu criei o arquivo de migration, criei o arquivo de veículo e criei o arquivo de request. O de controller já estava criado. Mas caso eu queira, existe um comando no Laravel que eu já consigo criar tudo isso aqui de forma bem fácil. O comando é php artisan make model. E, por exemplo, aqui eu colocaria a model de veículo e eu poderia passar alguma flag aqui, que seria a "-m", C e R, beleza? O "-m" seria para criar migration, o C para o controller e o R para o request, beleza? Então eu já criaria todo esse módulo que eu criei aqui manualmente. Então nesse vídeo é isso. No próximo vídeo eu vou mostrar como criar o repository e finalizar essa parte aqui de cadastro do veículo. Até o próximo vídeo. Valeu!